Vamos lá, meu povo, continuando aqui, questão número 11. Uma pedra é atirada para cima e sua altura h em metros é descrita pelo gráfico abaixo, que está em função do tempo t, dado em segundos. Bom, tem aqui, né, o grafo, esse eixo que está na horizontal, ele se refere ao tempo, né, que está em segundos. Esse eixo que está na vertical se refere à altura, né, que é em metros, certo? Aí aqui a pedra foi lançada, né, chegou aqui na altura máxima e ela retorna aqui ao solo. Aí a pergunta diz o seguinte: qual foi o instante em que essa pedra atingiu a altura máxima, né? Ele fala aqui em tempo, né? Qual foi o instante, qual o tempo em que essa pedra atingiu a altura máxima? Bom, a gente viu aqui, ó, que a pedra sobe, 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 atingiu aqui esse pico, né? E ela vai e cai. Bom, nesse pico aqui, né, nessa altura máxima que ela atingiu, ó, se você puxa para cá em relação à altura, né, seriam aí, ó, entre 20 e 30 metros, né, 25 metros, certo? Só que a questão ela pergunta em qual instante isso aconteceu. Então, só a gente vir aqui, ó, pro eixo X, que se refere ao tempo. Bom, como a gente viu aqui, ó, a pedra levou de 0, né, a 10 segundos para fazer todo esse percurso. Como em relação aqui ao meio, né, ó, tem uma simetria, né, assim. Então, no caso aí, ó, foi a metade desse tempo, né, que foi de 0 a 10. Então, o tempo aqui foi exatamente a metade, 5 segundos, né? Em 5 segundos, a pedra atingiu ali 25 metros. Letra D. 5 segundos. Certo? Muito bem, vamos para a próxima. Observe a reta numérica desenhada abaixo. Ela está dividida em segmentos de mesma medida. Bom, tem aqui a reta tal, começa com 2,30 e vai até 2,37. O ponto P representa nessa reta o número. Bom, para a gente responder esse tipo de questão, né, a gente poderia aqui ter simplesmente, né, contado aqui de 1 em 1 e ver se realmente faz algum sentido nisso aqui, né? Ó, vamos lá. 2,30, 2,31, 2,32, 2,33, 2,34, 2,35, 2,36, 2,37. Contando de 1 em 1 fez sentido. Então, logo aqui, o ponto P vai ser aí, ó, 31, 32, 33. 2,33. Certo? Bom, essa questão aqui, pessoal, como a gente viu, ela trouxe somando aí de 1 em 1. Né? Então foi bem simples, né? Mas poderia ser que ela não tivesse colocado de 1 em 1. Né? Poderia ser que ela tivesse dificultado um pouquinho aí o problema. Né? E como é que a gente faria? Bom, a gente observando aqui, ó, que entre as extremidades, entre 2,30 e 2,37, né, tem aí 7 centésimos, né? 7 centésimos que ele aumenta. E quantos tracinhos a gente tem, ó, daqui para cá? 1, daqui para cá 2, daqui para cá 3, 4, 5, 6 e 7, né? Como a gente viu aqui, que aumenta 7 centésimos, né, de 2,30 a 2,37, a gente pegaria ali, ó, esse tempo e divide ali entre os 7 tracinhos, né? Ficaria ali 7 dividido por 7, que foi exatamente igual a 1, como a gente viu, certo? Eu estou explicando assim porque ele poderia ter colocado de 5 em 5, de 4 em 4, e aí a gente teria que fazer uma abordagem diferente, certo? Assim, do jeito que a gente fez aqui agora, daria certo também. Beleza? Então vamos lá, vamos para a próxima. A tabela abaixo apresenta o movimento anual de aeronaves em voos regulares domésticos, destino dentro do país, e internacionais, destinos fora do país, de 2010 a 2014. Bom, tem aqui na tabela aqui tal, os anos. Bom, aqui tudo se refere a voos regulares, né, ó, doméstico e internacional, tá separadinho aqui e tal. Aí a pergunta diz o seguinte: de acordo com essa tabela, qual foi a quantidade total de voos regulares no ano de 2014? Bom, como a gente viu aqui, ó, regular aqui, ó, tá se tratando de doméstico e internacional, né, ao mesmo tempo. A questão ela especifica que seja em 2014, né, a pergunta aqui, ó. Então, em 2014, né, ó, tiveram aí 1.027.096 voos domésticos e 19.318 voos internacionais. Aí a pergunta é o seguinte: qual foi a quantidade total, né, de voos regulares? Ou seja, a gente vai somar esses valores aí, referentar 2014, que foi o que a pergunta quis saber, certo? Vamos lá, ó, vai ficar 1.027.096 somado com 19.318. Bom, lembrando, né, a gente vai fazer uma soma, a gente vai alinhar aqui, ó. Deixa eu botar aqui o sinalzinho de mais. Vai alinhar unidade com unidade, né? Dezena com dezena, centena com centena e por aí vai. Resumidamente, eu quero dizer o seguinte: a gente vai começar a alinhar aqui, ó, desse lado aqui da operação, entendeu? E não desse, né? Se fizer desse lado vai dar errado. Vamos lá, ó. 8, 1, 3, 19.318. Beleza, vamos lá, ó. Aqui vai ficar 14, vai 1. Aqui fica 11, vai 1. 4. Aqui vai ficar 16, vai 1. Aqui fica 4, 0 e 1. Ficou aí, ó,
46.014 volts. Letra D. Certo? Bom, bem tranquilo, né? Bem fácil. Vamos para a próxima. Bom, questão 14 diz o seguinte. Considera a função y igual a f de x no intervalo menos 6 e 6. Bom, esse intervalo que a questão traz aqui, ó, é justamente o intervalo onde está desenhado o gráfico, tá? Ela está querendo dizer isso aí, ó. Entre menos 6 e 6, né? Onde está desenhado o gráfico. Aí diz o seguinte, a função f de x, ou seja, essa função aqui, ó, que representa esse gráfico, é constante em qual intervalo? Né? Quando a gente fala em constante, a gente está querendo dizer o quê? Que é uma coisa que não altera, né? Ela nem está aumentando, nem está diminuindo, né? Ela está ali constante, né? Como o próprio nome sugere, certo? Sem nenhuma alteração. Então a gente vê aqui, ó, começando aqui do começo, que o gráfico começa a descer, ou seja, não está sendo constante, né? Ela está aqui diminuindo, né? Está decrescente, né? Depois aqui ela aumenta, ó, está sendo crescente. E nesse intervalozinho, ó, ela nem aumenta nem diminui, ela fica constante. Esse intervalozinho aqui, entre menos 1 e 2, certo? Nesse outro intervalo aqui ela fica decrescente e aqui ela volta a ficar decrescente, crescente. Então temos aí, ó, entre menos 1 e 2, né? O intervalo onde ela é constante, certo? Letra C, entre menos 1 e 2, certo? Muito bem, vamos para a próxima. A próxima questão aqui, questão 15, né? Diz o seguinte, o quadro abaixo mostra o valor V em reais cobrado por uma operadora de telefonia em função do número N de minutos falados. Bom, tem aqui, ó, o cliente falou nada, né? 0 minutos, ele vai pagar ali, ó, uma taxa fixa de 10 reais. Falou 1 minuto, vai para 10,15. Falou 2 minutos, 10,30 e por aí vai. Aí diz o seguinte, a expressão que permite determinar o valor V em reais a pagar por um número N qualquer de minutos falados é... Bom, esse tipo de questão aqui, pessoal, é aquela questão lá que quando a gente vai construir o gráfico, a gente vê ali que o gráfico é uma reta, né? É uma função afim, certo? Bom, como é que a gente pode determinar aqui qual é a resposta? A gente tem duas formas de fazer. Tem uma forma um pouco mais simples, né? Mais prática, que seria a gente pegar esses valores que tem aqui, ó, né? Substituir aqui nas nossas alternativas e ver se o valor que vai gerar vai ser o que está indicando ali do outro lado, né? Isso aqui funciona como se fosse uma espécie de coordenada, né? Ó, isso aqui, ó, é um ponto, né? Com duas coordenadas. Esse aqui é outro ponto com duas coordenadas. E é assim que funciona, né? Temos essa opção aí de fazer assim desse jeito, certo? A gente pega um valor desse, joga aqui no valor da letrinha, multiplica, tal, faz a soma e vê se o resultado disso gera ali o valor que está no outro lado da tabela, na outra coluna, certo? A gente poderia resolver fazer assim também. Só que daí a gente teria que testar aí em mais de uma alternativa, né? Se não fosse caso a letra A, entendeu? Então, vamos aprender dos dois jeitos, né? Fazendo do jeito difícil e do jeito fácil. Vamos lá, vamos primeiro fazer do jeito mais elaborado, vamos dizer assim, certo? Bom, a função do primeiro grau, pessoal, a função afim, né? Ela é definida da seguinte forma, y igual a x mais b. Ela tem esse modelo aqui, ó, certo? Bom, a gente repara aqui que o problema, né, ele não trouxe assim, a letrinha y, a letrinha x, ele não trouxe. Porém, né, a gente pode associar, né, essas informações que tem aqui com essas letrinhas, né, y e x, e depois a gente compara aqui, ó, em relação aos valores que estão sendo apresentados, tá? As letras que vão ser usadas não vai fazer diferença, certo? O que vai importar mesmo são os valores aqui, ó, que está aparecendo para a gente comparar, beleza? Então vamos lá, ó, a questão é o seguinte, o valor em V, né, de V, ó, se refere ao dinheiro, né, em reais, ó. Então a gente vê aqui, ó, que o V, ó, entendeu? Ele está iniciando aqui, ó, a operação, ó, tá vendo? Ele está lá da esquerda da igualdade, ó, V. Então, como V aqui, ó, é o valor em reais, em dinheiro, ó, então esse lado da coluna vai se referir ali, ó, aos valores de Y, certo? Então, consequentemente, o outro valor que sobra, ó, que no caso aqui, ó, que está multiplicando a letrinha, ó, o valor que a gente vai querer descobrir, né, que a gente vai descobrir aqui quem é A e quem é B, que está multiplicando a letrinha, no caso aí é o X, né? Então, já que essa coluna é o Y, consequentemente essa outra aqui passa a ser o valor, a coluna referente a X, certo? Então vamos lá. Vamos tentar descobrir aqui como é que a gente faz. Bom, temos pontos aqui, né, ó, coordenadas, né, esse aqui é como se fosse um ponto, né, com duas coordenadas, e esse aqui é outro ponto. Então, para a gente descobrir qual vai ser a nossa função, a gente primeiro começa utilizando aqui um ponto e depois faz com outro, né? Por que utilizar dois pontos? Porque uma reta ali, ela precisa de pelo menos 2 pontos para você poder fazer ela. Então, a gente vai testar com 2 pontos, né? Lembrando que poderia ter sido esse aqui de baixo, esse outro aqui, tanto faz, certo? É preferível sempre que a gente pegue ali pontos com valores menores. De preferência, se tiver um zero lá, torna ainda mais fácil porque acaba zerando, né, algumas operações ali quando a gente estiver multiplicando, certo? Então vamos lá. Ó, y igual a x mais b. Comparando aqui nessa coluna, quem é o nosso primeiro y aqui, ó? Ele é o 10. Então vem aqui, ó,
10 igual a vezes x. Nosso x aqui, ó, desse ponto, onde a gente tem o y10 é 0. Então vai ficar assim, ó, a vezes 0 mais b, certo? A gente vai tentar descobrir quem é esse a e quem é esse b aqui, ó. Então vamos lá, ó, 10 é igual a vezes 0 é 0, tá? Não vou nem colocar aqui, sobrou o b, certo? Então descobrimos aí já o b da nossa função, tranquilo? Como é que a gente vai descobrir agora o valor de a? Vamos usar aqui outro ponto. A gente vai usar esse mesmo modelo aqui de função, certo? Vamos lá, ó. Y, nesse outro ponto aqui, vale quanto? Ó, comparar aqui. 10,15, certo? Igual a vezes x, né? Nosso x aqui ele vale 1. Então vai ficar 1 vezes a, certo? Mais b, né? Porém o b a gente já calculou anteriormente e viu aqui que ele era 10. Então eu já venho aqui e substituo o valor de 10, certo? Aí vai ficar assim, ó. 10 e 15 igual a 1 vezes a vai dar a, né? Mais 10. Como eu quero descobrir quem é esse a, que eu já sei que vai ser a aqui, né? 1 vezes a vai ser a. Eu vou pegar esse 10, pessoal, e vou jogar ele pro outro lado da igualdade com o sinal trocado, certo? Já para adiantar aqui o nosso cálculo. Então vai ficar assim, 10 e 15 menos esse 10. 10. 1 vezes a é a. Bom, vamos fazer aqui essa subtração, ó. 10 e 15 menos 10 fica aí 0,15. E isso vai ser igual a A, certo? Bom, já encontramos o A, já havíamos anteriormente encontrado o valor de B. Pronto, podemos substituir aqui, ó, esses valores aqui no nosso modelo de função afim, certo? Então, como é que ficaria? Ficaria o seguinte, ó, y igual a x, ó, o A que a gente viu que é 0,15. Então, vai ficar 0,15x mais o valor referente a B, que é 10. Bom, temos aí, ó, como alternativa a letra B, né? Ó, percebe lá que a gente usou letrinhas, né? Y e X, e aqui ele colocou V e N, né? Mas não tem nenhum problema, porque a gente viu aí que os valores aqui, ó, bateram, deu certinho, certo? Letra B, beleza? A gente iniciou com essas letrinhas Y e X, né? Porque é o modelo, né, de função que a gente usa, mas não tem nenhum problema, eu poderia ter usado. Mas para não confundir, não misturar esse monte de letra na cabeça, a gente usa logo esse modelo padrão aqui, para a gente não se confundir, beleza? Ó, valor V se refere a o valor em dinheiro, né? Ó, que tá aqui, ó, valor a pagar. Y a gente já botou aqui para não esquecer, certo? E os minutos falados, aqui, ó, seria o X, né? Que o problema traz aqui, ó, como N, né? Ó, N minutos falados, ó. X aqui, ó, ó o Nzinho aqui, ó, minutos falados, certo? Aí a gente colocou até aqui para iniciar aí a nossa solução. Tranquilo, pessoal? Bom, e como é que a gente responderia ela do jeito mais simples assim? Bom, como eu falei, né, a gente poderia testar, né, os valores que a gente tem aqui, pessoal, joga na função e vê se o valor que ele gera é o valor que está lá na coluna do y, né? Vamos testar aqui, vamos testar com a alternativa que a gente achou, né, para a gente não perder muito tempo. Vamos lá, ó. Quando o x aqui for 0, né, que no caso aqui está fazendo o papel de n, né, o y ali, que é o valor a pagar, vai ser 10 reais, que no caso o y ali vai tá como v, né, de valor. Então vamos lá, ó. 0, valor de x, vamos substituir aqui, ó, vai ficar assim, ó, 0,15 vezes 0, fica 0, sobrou 10, logo o valor fica 10 reais, certo? Deu certinho, ó. Vamos testar com outro ponto, né, que tem que estar certo com 2 pontos. Quando o x é 1, o y tem que ser 10 e 15, vamos testar, ó, 0,15 vezes 1 fica 0,15, né, 0,15 somado com 10 fica 10 e 15, então deu certo, tranquilo? Logo, né, a gente viu aí que de fato é a letra B, beleza? Tem essas duas formas, como eu falei para vocês, a gente pode fazer dessa forma aqui que é um pouquinho mais trabalhosa, certo? Bom, é isso. Valeu, abraço, até a próxima questão, valeu.